Saudações amigos, Namastê, muita luz para todos. Paramos anteriormente na página 58, vamos dar continuidade agora na página 59. Pergunta: como foi dito antes, grande parte do planeta será habitada nos primórdios da nova era por homens humildes, sem grandes conhecimentos técnicos ou filosóficos. Como será possível transmitir o conhecimento para as gerações futuras, considerando a destruição do parque industrial da Terra? Ramatiz: vamos entender a difusão do conhecimento de três formas básicas. A primeira é pelos registros guardados sob qualquer forma, mesmo que primários. Algumas partes consideráveis da Índia, do Nepal e do Tibete serão conservadas, tornando-se, a exemplo de outros cataclismos, importantes canais de propagação dos conhecimentos espirituais. Essa é a razão pela qual, há tantos milênios antes de Jesus, o hinduísmo já defendia valores nobres para a humanidade. Foi uma herança deixada pela geração que enfrentou o cataclismo anterior. Considerando-se também que a cadeia do Himalaia permanecerá e o Everest ainda se tornará mais elevado, sustentado pelas placas convergentes da crosta terrestre ao seu redor, em fenômeno orogênico, e em torno deles as falanges de luz continuarão intuindo e propagando as manifestações do Logos, patrocinando uma forma de difusão do conhecimento para os habitantes da Terra, por via eletromagnética. Finalmente, não se deve esquecer que ondas migratórias vindas de outros orbes trarão para o planeta um reforço evolutivo através do DNA muito mais aprimorado. Pergunta: suas mensagens enviadas na década de 50 esclarecem que os mantras na Terra são remanescentes dos povos lemurianos e atlantes. Essa é mais uma assertiva de que os indianos herdaram tais ensinamentos, sendo responsáveis pela divulgação deles na atual era? Ramatiz: principalmente a partir dos lemurianos, cujos viajantes levaram até a região em torno do Himalaia grande conhecimento a respeito. Desde a sua criação, a Terra já atravessou mais de 350.000 cataclismos ou apocalipses provocados pelo astro intruso, mas a grande maioria corrigiu vibrações primárias e negativas que envolviam o orbe, ainda sem a presença do homem. Quando o planeta é criado, primeiro é estruturado pela espiritualidade o seu campo inferior, necessário ao estabelecimento da matéria grosseira, pois não é possível construir corpos densos de tal espécie em campos superiores do astral. Depois, então, arquiteta-se a aura planetária, e a partir daí, com o que está plasmado no campo etéreo, cresce o corpo denso do planeta. Por essa razão, diz-se que a matéria é resultado do que já foi gerado no astral. E para que algo exista materialmente, é fundamental uma contraparte etérea, o espectro ou molde daquilo que é materializado. Mas nessa fase inicial, de extrema perturbação, intensas vibrações negativas são acumuladas, atraindo energias similares que vagam pelo universo. E a função do astro intruso nesse período é imantar tais energias, para que gradualmente o planeta se torne um habitat destinado à evolução de encarnados ou de espíritos ainda em evolução. Houve momentos nos primórdios da Terra em que ela foi ocupada por espíritos encarnados em estágios primaríssimos, mas cuja presença foi apagada pelos inúmeros cataclismos. Os homens atualmente não têm qualquer vestígios dessas eras iniciais da humanidade. Pergunta: vamos ver por outro prisma. O que os homens criam na Terra também não é plasmado no astral? Ramatiz: tudo aquilo que é criado pelos homens em sua morada física, mais fruto de suas vontades mentalizadas,
é plasmado também nos campos etéreos. O produto evolutivo desses pensamentos, que contribuem para o progresso espiritual, concentra-se na esfera superior, sendo ali mantidos para que tenham sustentação e continuidade na Terra, enquanto que as negatividades ficam armazenadas no campo inferior, que serve como base existencial do planeta. E justamente sobre esta faixa é que o astro intruso age, imantando tais vibrações e plasmas para seus planos densos e etéreos. A partir do momento que são retiradas da aura terrestre, deixam de agir sobre o plano denso, o que se denomina de higienização planetária. Pergunta: apenas a Índia herdará os conhecimentos? Ramatiz: a Índia continuará uma das herdeiras, como outros grupos de sobreviventes do Ocidente, mantendo também os conhecimentos cristãos. Apenas no próximo ciclo, esses conhecimentos cristãos não serão tão deturpados quanto são hoje. Pergunta: evidentemente, os sobreviventes do cataclismo se reunirão em grupos. Ramatiz: natural é que isso aconteça pela necessidade da sociabilidade entre os seres humanos. Da mesma forma que náufragos, ao aportar em diversos pontos de uma ilha deserta, aos poucos vão se localizando e agrupando. Os sobreviventes inicialmente terão de identificar locais seguros para viver, organizando pequenas comunidades perto de lagos e de águas naturalmente represadas. Peixes e estagnóculas serão fonte de alimentos, bem como frutas, legumes e verduras. Mas logo serão também utilizadas armas artesanais feitas de madeira e de pedras para a prática da caça, a obtenção de carnes de animais pequenos. Nesses momentos iniciais, o ambiente etéreo do planeta estará higienizado pela passagem do astro intruso. No entanto, novas cargas negativas começarão a ser formadas. Em primeiro lugar, pelo próprio estado de ânimo dos sobreviventes, que demonstrarão profunda tristeza pela perda de parentes e de amigos, bem como pela queda súbita da quantidade de vida. Também pelo padecimento de doentes e feridos, que não obterão meios de cura. Depois, pela incapacidade de alguns de superarem os traumas causados pela situação, enlouquecendo e até apelando para o suicídio. A remanência da catástrofe ficará na visão de muitos, da mesma forma que neuroses permanecem na memória daqueles que voltam da guerra. Pergunta: essa é uma situação realmente nova para os tempos atuais. Problemas psíquicos decorrentes não do desabamento de sonhos, mas do desabamento do mundo. Ramatiz: os homens atualmente entram em depressão por causas muitas vezes simples, que se perdem no vazio de seus espíritos, desilusões afetivas, sonhos de consumo não concretizados. Os colocam em posturas de verdadeira autodegradação, em que o amor próprio e a autoestima são ignorados por completo. Discutem por motivos de jogos de azar, ou pelo que lhes deveria proporcionar lazer. Ficam enfurecidos por não terem sido contemplados nas conquistas amorosas e se aborrecem por não possuir um bem que lhes proporcione status. Assim, agridem-se por ilusões passageiras. O Apocalipse lhes trará uma visão tardia sobre a real magnitude dos problemas que vivem. Nota de rodapé. Esse é um dos motivos que determina o hábito de consumo de carne. A carência de alimentos em determinadas regiões na fase inicial de cada ciclo leva à procura por alimentos diversos, inclusive a carne. Hábito que se perpetua pelas gerações seguintes,
Mesmo não havendo mais a necessidade dessa alternativa emergencial, não souberam entender adequadamente as dificuldades da existência, misturando-as com problemas iguais, sem a taxonomia dos indícios concretos que as envolvem, de modo que estabeleceram prioridades relevantes frente ao superficial em atitudes conformadas perante a emergência do espírito, mas no sentido da omissão. O falso silogismo "sou humano, então vivo na terra, portanto não sou espírito", foi a tônica da maioria perante as questões da vida. Mesmo tendo premissas verdadeiras, esqueceram que são espíritos encarnados e por pouco tempo. Pergunta: no caso dos sobreviventes, claro que muitos terão ferimentos sérios, haverá solidariedade perante tantos casos no momento do caos? Ramatiz: a visão apocalíptica é aterradora, com homens vagando com queimaduras e ferimentos sérios decorrentes dos acidentes, da temperatura abrasadora e das ondas de elevado magnetismo que se abaterão sobre a Terra. A solidariedade se imporá no momento em que inúmeros sobreviventes sentirem que todos dependem de todos, e quanto mais sobreviverem, melhor. A vida humana terá um valor que há muito não se conhece no planeta. Depois de muitos séculos, os seres humanos olharão com alívio seus semelhantes por estarem a salvo. Cada um será o espelho do outro, uma razão recíproca de sobrevivência. Pergunta: tudo isso significa uma nova Gênese? Ramatiz: a Gênese é o início de tudo em termos da criação da Terra, por meio do magnetismo do forrá. Estabelece a forma e a substância. Não é o caso. A Terra já está criada. O que muda é o seu desenho geográfico, que dará novos contornos à humanidade. Pergunta: então sua previsão, feita há 50 anos, de que a humanidade ainda não encontrará no princípio do terceiro milênio um panorama endêmico e virtuoso, e que no começo quase tudo estará por fazer e renovar, refere-se ao recomeço da civilização? Ramatiz: os primeiros anos após o cataclismo serão terríveis para os sobreviventes, dadas as mudanças estruturais que ocorrerão no planeta e as difíceis condições de sobrevivência. Os homens não terão ideia da extensão do desastre, devido à falta de comunicações e de transportes. Casas e cidades terão de ser reconstruídas, e os animais que podem auxiliar no transporte, como cavalos e bois, deverão ser recolhidos nas selvas por força da dispersão das manadas. O planeta inteiro precisará ser reconstruído, novas ilhas e continentes descobertos, e a exemplo da América e da Austrália, só foram oficialmente descobertas no século XV e XVI da era cristã, mais de 12.000 anos após o último cataclismo. A nova geografia do planeta demorará mais de 10.000 anos para ser totalmente redesenhada nos mapas e nas cartas náuticas. Nota de rodapé. Lembrando que no início do terceiro milênio não corresponde ao início do novo ciclo evolutivo da Terra. Após a passagem do astro intruso e das tempestades naturais, o planeta viverá clima de paz e de harmonia entre os homens, preocupados com a sobrevivência. Daí a confusão que alimenta a ideia que esse período será eterno no planeta. Será apenas transitório, com um novo ciclo tendo início no decorrer do terceiro milênio da era cristã.
Assim, após a passagem do astro intruso, surge o primeiro milênio do novo ciclo. Pergunta: por que tanto tempo? Ramatiz: com a infraestrutura do planeta destruída, a geografia modificada e os acidentes naturais ocorrendo com frequência, os homens procuraram lugares seguros para ficar, não se atrevendo por muitos séculos a deixar esses ambientes. Tentativas de migração serão analisadas como de alto risco e surgirão em algumas comunidades histórias sobre a volta repentina do astro. Poucos terão informações concretas sobre o ciclo de 13.332 anos e a órbita de 6.666 anos. Os homens, durante milênios, ficaram longe das águas profundas, temendo os maremotos, acreditando que os cataclismos tenham trazido criaturas monstruosas do fundo dos oceanos. Pergunta: se o astro intruso causa cataclismo a cada 13.332 anos, por que sua insistência de mencionar a órbita de 6.666 anos, que periodicamente é longínqua, não afetando a Terra? Ramatiz: o fato do astro intruso passar longe da Terra em alguns momentos não significa que ele não afete o planeta. Sua órbita pode não tangenciar a órbita terrestre, não causando os danos físicos que se conhece, provocando os cataclismos. Mas sua função de ônibus de desembarque continua ativa. Nesse período é que os espíritos que ali sofrem e pedem novas chances são deixados na Terra. Alguns saíram do próprio planeta durante o cataclismo anterior e agora solicitam oportunidade de reencarne, que, se forem concedidas, os fazem voltar para um planeta ainda em fase de renovação. Esses espíritos, é preciso lembrar, estiveram à esquerda do Cristo nos cataclismos anteriores e por isso foram atraídos pelo astro na diérese higienizadora. E ao retornar, alguns podem ter pensamentos e ações mais sublimes, mas também podem incidir nos erros que os marcaram no passado. Ali se encontram assassinos, ditadores, corruptos e outros que podem renovar suas histórias macabras, dando início à nova fase do final dos tempos. Pergunta: mas se a história se repete, por que a espiritualidade a sustenta? Ramatiz: a história se repete porque os homens repetem seus erros, obcecados em não transmutar as imperfeições. A espiritualidade, acompanhando a didática divina de sempre conceder novas chances, apenas sustenta o perdão e a renovação das oportunidades reencarnatórias, mas não a reincidência dos erros. Essa fica por conta dos homens, que não sabem aproveitar as ocasiões que lhes facultariam a evolução de seus espíritos. Da mesma forma que os que vivem na Terra pedem para reencarnar sucessivas vezes e resgatar seus karmas, mas a maioria não aproveita essas chances. E isso não significa que a espiritualidade sustente erros, apenas concede oportunidades para que o aprendizado ocorra por meio das provações. A crença da sociedade medieval do atual ciclo acreditava ser os oceanos povoados de serpentes marinhas e outros monstros, o que reforçou por séculos a crença da terra achatada e do mar de fogo, com águas que borbulhavam. Na verdade, esse mar de fogo era a sensação de calor provocada pelo aquecimento das águas, quando as navegações que desciam do hemisfério norte para o sul cruzavam a linha do Equador, região que hoje
sabemos ser mais quente. No entanto, os templários, detentores de conhecimentos espirituais milenares, já conheciam muitos ensinamentos das escolas de mistérios antigas, incluindo aí os relatos do conhecimento perdido à Atlântida. Foram os templários os responsáveis pelas grandes navegações e outras descobertas náuticas, incluindo o descobrimento do Brasil. As caravelas de Cabral já traziam em suas velas a cruz copta dos templários. Nota de rodapé de Lux Vitor. Pergunta: a chegada desses espíritos que estiveram no astro, então é um marco no ciclo que rege o intervalo entre suas passagens apocalípticas? Ramatiz: não deixa de ser, pois muitos retornam transmutados após tantos sofrimentos vividos e se tornam homens de bem, altruístas e preocupados com a própria evolução. Entretanto, outros, tão logo regressam à matéria terrena, esquecem o que aprenderam no astro intruso, porque na verdade não assimilaram todos os ensinamentos. Novamente se entregam ao vício, ao egoísmo, aos ciúmes, bem como podem se tornar figuras sinistras na nova história da humanidade. Aí estão as sementes dos grandes tiranos e conquistadores que oprimem, os bandidos e corruptos que levam a sociedade ao desespero, à pobreza e à fome. Pergunta: ou seja, a passagem pelo astro lhes trouxe poucos avanços? Ramatiz: esse é o raciocínio. Da mesma forma que não se deve decorar matemática, mas entendê-la, as provações não devem ser decoradas, mas compreendidas. Caso contrário, a memória registrará apenas provações como retratos de períodos difíceis, que cabem ser esquecidos e desprezados. Não serão assimiladas como deveriam, pois foram vistas sob o prisma do sofrimento e não dos ensinamentos edificantes. A aprovação é uma crítica construtiva que Deus estabelece para seus filhos, fazendo-os refletir sobre os próprios atos e mantendo o livre-arbítrio intocável. Mas se não meditarem sobre elas, entendendo suas mensagens e assimilando-as como as palavras carinhosas do Pai Celestial, voltam a cometer os mesmos erros, de nada adiantando o sofrimento pelo qual passaram. O importante é saber filtrar o positivo, desprezando o negativo que envolve as provações. Esquecer o sofrimento em si e assimilar os ensinamentos como um bem eterno. Pergunta: voltando à Terra destruída logo após a passagem do astro, ocorrem alterações profundas quanto à fauna planetária? Ramatiz: inúmeros animais em extinção conseguirão sobreviver e se multiplicar, tendo em vista que os homens, seus predadores, é que serão extintos em sua maioria. Espécies ameaçadas de ursos e de macacos estão entre as que conseguirão se reproduzir e garantir a presença no planeta. Outros animais quase tão antigos quanto a Terra, eurebiontes como lagartos, répteis em geral, insetos e pássaros sobreviverão com certa facilidade, a exemplo do que já ocorre há milhões de anos. Alguns animais que viviam no fundo dos oceanos vão se adaptar às novas condições, manifestando-se como anfíbios, e outras espécies sofrerão mudanças profundas na quantidade dos pelos e nos hábitos alimentares, para se adequar à carência de presas no curto prazo, também ao intenso calor e fortes variações climáticas.
Certos animais e vegetais de pequeno porte passarão pela anabiose. Entretanto, o desequilíbrio ecológico será intenso por séculos. Pergunta: inúmeros animais que atualmente são massacrados pelos homens sobrevivem? Ramatiz: entre os néctons, animais marinhos como baleias, golfinhos, tartarugas e focas, haverá a continuidade da espécie. Já mamíferos como os elefantes, no primeiro momento do novo ciclo, terão suas manadas bastante reduzidas, devido aos grandes maremotos que se abaterão sobre a África e países do Oriente, seus habitats tradicionais. Elefantes, leões e tigres ficarão concentrados principalmente na Índia e na Lemúria. Pergunta: não é triste saber que toda a cultura acumulada pela civilização em livros, estudos, será perdida para sempre? Então é isso, meus amigos. Paramos na página 64. Na continuação, irei repetir a pergunta para continuarmos de forma fluida. Gratidão, namastê, muita luz para todos e até a próxima.